Olá pessoal, meu nome é Camila Codesso e nesta aula nós vamos discutir um exercício que aborda a força magnética que atua num condutor retilíneo conduzindo uma corrente elétrica na presença de um campo magnético externo. Vamos começar lendo o enunciado da questão. Ele diz o seguinte: um fio condutor de peso 1 newton é sustentado por dois fios ideais e isolantes numa região onde existe um campo magnético de módulo 1 Tesla. Passando uma corrente de 1 ampere no fio, no sentido de que, para P, a tração em cada fio é igual a... Então, essa daqui é uma questão de múltipla escolha que vai abordar esse conceito de força magnética num condutor retilíneo. O sistema que a questão apresenta é um fio por onde vai se passar uma corrente no sentido de que, para P, esse fio está sendo sustentado por dois outros, então esse fio daqui de baixo é o nosso condutor retilíneo, que vai conduzir a nossa corrente elétrica, e esses dois fios que eu representei de roxo estão apenas sustentando o nosso fio condutor, tá? E todo esse sistema está na presença de um campo magnético externo uniforme B, que está representado aqui pelo meu X amarelo, ou seja, no caso, nosso campo magnético, nosso vetor campo magnético, tem a direção perpendicular ao plano do quadro e ele está entrando no plano do quadro. O objetivo dessa questão é calcular qual é a intensidade da força de tração que está atuando em cada um desses fios. Para a gente conseguir saber qual é o valor da força de tração que está atuando nesses fios, nós precisamos analisar todas as forças que estão atuando no nosso sistema. Para isso, vamos passar para o próximo quadro. Para resolver nossa questão, nós precisamos analisar todas as forças que estão atuando aqui no nosso sistema. Vamos começar pela força-peso. Nosso fio, ele disse no enunciado que tem uma força-peso que está atuando nele que vale 1 newton. Para isso, vamos começar representando vetorialmente essa força no nosso desenho. Então, nós temos o seguinte: a força-peso é uma força que o centro da Terra faz em todos os corpos que têm massa, puxando esses corpos para o centro da Terra. Se nós admitirmos, que o nosso fio tem uma distribuição homogênea de massa, nós vamos ter que a força-peso vai atuar no ponto médio do nosso fio, ou seja, no meio dele. Então, nós vamos ter aqui que no meio do fio vai atuar a força-peso. A direção e sentido dessa força-peso é dado da seguinte forma: a direção vai ser vertical e o sentido para baixo. Então, nós temos aqui representado no nosso desenho o nosso vetor força-peso que está atuando no nosso condutor retilíneo. Além disso, nós temos que o nosso condutor retilíneo está sendo sustentado por dois fios. Então, nós vamos ter também atuando no nosso condutor a força de tração, já que ele está sendo sustentado por esses fios. A força de tração, ela vai atuar na direção vertical, sentido para cima, pois ela está sustentando o condutor que está conduzindo a corrente. Então, eu tenho aqui a força de tração, que atua nesse fio, e no outro fio eu também vou ter a força de tração. Lembrando que a tração está atuando no nosso condutor, mas eu estou representando no desenho ela em cima do fio. Então, eu tenho aqui um outro vetor que vai representar a tração desse segundo fio no nosso condutor retilíneo. Então, nós temos até agora a força-peso e as forças de tração. Como os nossos fios são ideais e isolantes, essa força de tração ela vai ser a mesma, tá ok? Por isso que nós representamos pela mesma letra. Agora, nós temos a seguinte coisa: o nosso condutor retilíneo, ele está conduzindo uma corrente que o enunciado falou que era no sentido de Q para P. Então, eu vou representar aqui a corrente I que está fluindo no nosso fio no sentido de Q para P. Como esse condutor está conduzindo uma corrente elétrica na presença de um campo magnético externo uniforme, vai atuar aqui no nosso condutor uma força magnética. Como que vai ser? Como que nós podemos representar vetorialmente essa força magnética? Nós já vimos que
para a gente saber a direção e sentido, né, da força magnética que atua num condutor retilíneo, nós podemos utilizar a regra da mão esquerda. Então, para a gente aplicar essa regra, nós pegamos nossa mão esquerda, posicionamos dessa forma e vamos ter que o nosso dedo indicador vai representar o nosso vetor campo magnético. O nosso dedo médio vai representar o sentido do movimento das cargas que compõem a nossa corrente elétrica. E o polegar vai indicar o sentido da força magnética que está atuando no condutor. Então vamos adotar aqui, vamos usar a nossa regra para a gente descobrir qual é o sentido da força magnética. Então eu vou colocar o meu dedo indicador na direção e sentido do meu vetor campo magnético, tá ok? Esse meu dedo médio tem que estar no sentido da minha corrente. Então, ó, vou colocá-lo no mesmo sentido da minha corrente, de Q para P. E o meu dedo polegar vai indicar a minha força magnética. O meu dedo polegar ele está apontando para baixo. Então, nós vamos ter que a direção e sentido da nossa força magnética é direção vertical, sentido para baixo. Então, eu vou representar aqui com uma outra cor a nossa força magnética. Então, essa é a força magnética que atua nesse condutor que está conduzindo a nossa corrente elétrica de intensidade I. Então, agora, para a gente conseguir resolver essa questão, nós já temos representado todas as forças, né, todos os vetores força que estão atuando no sistema. Para a gente conseguir obter o módulo da força de tração, basta a gente aplicar a condição de equilíbrio, porque se no nosso sistema, o nosso fio está sendo sustentado, nós vamos ter que todo esse sistema aqui está em equilíbrio. A condição de equilíbrio que nós temos é que a força resultante que atua no sistema tem que ser igual a zero, tem que ser um vetor nulo. Então, nós temos o seguinte, nós vamos ter que, se a força resultante que atua nesse sistema tem que ser igual a zero, isso significa que, nesse caso, todas as forças que estão aqui na direção vertical apontando para cima, o somatório das forças, que no caso são essas duas trações, deve ser igual ao somatório das forças que atua na direção vertical sentido para baixo, que no caso vai ser a força magnética e a força peso. Então, da condição de equilíbrio, nós temos que 2 vezes a tração, que é a tração devido a cada fio, essa soma, né, deve ser igual à soma da força magnética com a força peso. Reparem que agora eu não estou mais usando a notação vetorial. Aqui em cima eu estava representando os vetores, aqui eu já estou representando os seus módulos, tá? Então, eu vou ter aqui força magnética mais a força peso. Tá? Então, agora, basta nós substituirmos os dados do problema para a gente conseguir calcular. Então, nós vamos ter o seguinte, 2 vezes a tração tem que ser igual à força magnética. Como que a gente calcula a força magnética? Nós já vimos em aulas anteriores que a força magnética é dada pelo produto entre a corrente, que está percorrendo o fio, vezes o comprimento desse fio, vezes o campo magnético no qual esse fio está submetido, vezes o seno de θ, onde θ vai ser o ângulo entre o condutor, que conduz a corrente, e o campo magnético, tá? Agora, nós temos ainda que somar aqui a nossa força peso. Então, nós já temos aqui a expressão analítica para a gente conseguir calcular qual que é o módulo da nossa tração. Então, basta agora substituir os dados do problema. Então, nós vamos ter que 2 vezes a tração é igual. A corrente elétrica que percorre esse fio vale 1 ampere. O comprimento do nosso fio vale 2 metros. O valor do campo magnético nessa região é de 1 Tesla. E o seno de θ, o θ, né, vai ser o ângulo entre o nosso vetor campo magnético e o nosso condutor que está conduzindo a nossa corrente é de 90 graus. Então, o θ, nesse caso, vale 90, tá? Então, nós temos aqui seno de 90 graus. Mais o valor da força-peso que o enunciado informou que era de 1 newton. Então, agora, basta a gente realizar essa operação algébrica. 2t é igual a 1 vezes 2 vezes 1, 2, vezes o seno de 90 graus. O seno de 90 graus vale 1. Então, 2 vezes 1, 2. Mais 1. Então, nós temos que 2t
é igual a 2 mais 1, 3. Logo, a nossa atração vai ser dada pela razão. 3 divididos por 2, que dá 1,5. Newtons, pois nós estamos calculando uma força. Então, nós temos que o valor da atração em cada um dos fios que sustenta o nosso condutor retilíneo vale 1,5 newtons. Então, a resposta para essa questão é a letra C. Eu espero que vocês tenham compreendido a resolução do nosso exercício. Essa aula encerra-se aqui. Até a próxima videoaula.